Então, a partir daqui a gente vai gravar, depois eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual para quem quiser rever ou então para quem não conseguir entrar. Peço que a gente repita de novo. Já mandei o link lá no ambiente. Lembra o coleguinha também que a gente está online, porque a gente só tem 9 pessoas, né? Eu vou começar quando tiver pelo menos umas 15, a gente começa. Vocês conseguem ver a minha tela? Só falem aí. Eu estou tentando mandar para vocês aqui. Falem aí, vocês conseguem ver a minha tela, no caso, a apresentação. Aparece o PowerPoint aí? Quando eu clico? Não, apareceu agora? Diz aí, ok, assim ou não. Beleza, é isso mesmo. Daqui a pouco eu mostro de novo. Então vamos lá, 11 pessoas, mais 4 a gente começa. O pessoal tá meio preguiçoso, né? Acho que é esse clima mais frio aí. Tem que começar a desacostumar, porque em breve a gente vai voltar, né? É possível que a gente volte agora em julho. Já tem até uma discussão sobre isso na reunião sexta-feira. É possível que a gente volte, né? É possível. Deixa eu dar outra chamada lá no grupo. Vamos lá. O pessoal vai entrando, a gente vai dando espaço. São quantos autores na sala de vocês? Acho que são uns 26, 36, uma coisa assim, né? Nossa, tem pouca gente ainda. Não. Pouca Então, não. não, é outra turma que tem menos, na verdade, né?
Vocês têm, são uma das maiores turmas, eu acredito. Tem 11 só. Bom, eu vou ter que começar porque a gente tem um tempo, né? O pessoal que for entrando, a gente vai começar com eles, eles vão pegando o caminho e depois eu vou disponibilizar isso no ambiente, mas a obrigação está aqui na realidade. Até porque quando a gente tiver outro hangout desse, eu vou cobrar presença. Nesse dia hoje não. Mas no próximo, que a gente vai ter pelo menos uns dois antes da prova, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai precisar da presença sim. Vamos lá. Só um aviso. O primeiro bimestre da nossa disciplina, ele não foi fechado. Então, acredito que não tenha sido o único professor de vocês. Todos me escutam bem? Dá um sim aí no chat. Beleza. Então, como eu cheguei agora no mês de março, né? Já cheguei no meio da pandemia, assumi as disciplinas assim, nesse contexto conturbado. Além disso, ir para o ambiente virtual, que eu não estava acostumado a usar. Então, a gente teve alguns problemas, né? A gente, por exemplo, não conseguiu terminar todo o conteúdo, ter todo aquele processo, né? Então, conversando lá com o pessoal do IFO, da direção de ensino, foi permitido que alguns professores que solicitaram que terminasse o bimestre quando a gente retornar. Então, assim que retornar a aula presencial, vai ter um momento de recuperação de conteúdo, vai ter um momento de aplicação de alguma atividade complementar. No caso de vocês vão observar a nota de história, ela está incompleta. Então, ela só está pegando algumas atividades que a gente fez nesse período. Então, falta ainda uma atividade maior para fechar a nota. E ela vai ser feita assim que a gente retornar para o campus, quando a gente recomeçar as aulas presenciais. Então, só repetindo, primeira nota não está fechada, ninguém, em todas as turmas, nos 4 segundos anos e nos primeiros anos que eu dou aula na OPPP, ninguém fechou turma. Então, é possível que, acho que somente 2 turmas tenham uma nota quase completa, porque teve um outro procedimento lá. Mas os 4 segundos anos, praticamente todos eles estão ali parados, né? Então, essas 2 atividades últimas que a gente fez, eu vou contabilizar para a primeira nota. Então, a partir daqui, na realidade, a gente já terminou, né? A gente já fez uma atividade de Grécia. A partir dessa Grécia Roma uma atividade da segunda unidade. Então, eu vou fazer a apresentação aqui, acho que tem 6 slides só, não vou tomar todo o tempo, acho que vai até umas 8h20, 8h30 no máximo, mas aí depende também de vocês, as perguntas, etc e tal. E vamos seguir adiante, né? Mas repetindo, quem tiver online aí, manda pro coleguinha o link, lembra lá, porque a gente já está online. Vou exibir o PowerPoint. Ok? Então, a gente está aqui. Deixa eu abrir aqui. Bora, meu filho, abriu. Apareceu. Então, a gente tem nessa aula como foco, na realidade, nesse momento, a gente vai fazer algumas orientações para a segunda etapa. Aquela coisa que a gente não conseguiu fazer bem, porque quando eu cheguei, já continuei o trabalho do professor, a gente teria os seminários que foram abortados, né? E aí depois a gente vai ter que discutir se a gente volta com eles para avaliar, quando a gente voltar para o IFO, se vai ser com eles, a gente vai discutir isso, ou se vai ser outra atividade, um outro seminário com outros temas. Mas em tese, os grupos permanecem aqueles mesmos, só vai ser decidido que atividade nós faremos. Isso a gente faz quando voltar. Então, a partir daqui, eu vou tentar dar a disciplina à minha cara. Dentro do contexto difícil de usar o ambiente, etc e tal. Vamos tentar seguir adiante, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro, obviamente, eu cheguei há um mês e pouco, estou entendendo ainda o funcionamento do AVA, já meio que domino as principais ferramentas, eu preciso só melhorar a questão do uso da ferramenta de questionário, da prova online, etc e tal, mas isso aí eu vou fazer nessa etapa. Eu tenho percebido que existe, primeiro,
um atraso em algumas pessoas na entrega da atividade. Eu entendo que tem pessoas que atrasam porque não estavam com internet, entendo o atraso porque a conexão é ruim, mas tem gente que eu sei que tem internet, que tem atrasado deliberadamente as atividades e que nem tem entrado no ambiente virtual. Então tem turma que tem 15 pessoas praticamente que não entregou a atividade. Então assim, nesse bimestre eu vou fazer alguns procedimentos que a gente vai precisar participar mais. E aí, seja no fórum, que eu vou ter que usar ele mais, seja nas atividades especificamente, que eu vou mudar o formato de entrega. Então, é preciso uma participação maior. Tem outra forma de acompanhamento das questões lá é quantas pessoas acessam a aula, porque de qualquer maneira eu acredito que exista uma dificuldade. Eu vou tentar criar um podcast que aí eu separo o áudio do slide, do vídeo e do áudio em si, para poder facilitar para ouvir, né? Então, quem não pode ver o vídeo por questões de dados, baixar o áudio é muito mais em conta, né, nos pacotes de dados, e aí dá para ouvir, e é só baixar o slide e acompanha com o áudio. Mas, de qualquer maneira, é importante, porque assim, não tem outra forma, em história, é impossível dar aula sem visual, e sem a questão de você perceber imagens, vídeos, ou então só o livro didático. Tanto é que, quando vocês observam lá no ambiente, eu disponibilizo a videoaula, que vou tentar melhorar aquele formato, mas é difícil, o texto, o slide, o texto do livro didático. Então, eu tento ampliar a quantidade de possibilidades para que vocês, por exemplo, não conseguem ver o vídeo, mas baixa o slide, dá uma lida nele, vai para o texto da aula, tenta entender. Sem leitura em história, não tem como ter entendimento. Então, vai ficar debilitado. Quando tiver avaliação, vai ficar para trás. E a gente precisa melhorar esse processo todo. Então, assim, a gente tem que ampliar essa participação, porque a história não pode ser uma disciplina só mecânica. É uma disciplina que tem um sentido no cotidiano. E a gente vê na sociedade brasileira a falta que o conhecimento da história faz. O brasileiro é extremamente ignorante em relação à história. Isso reflete nas posturas atuais, né, de pessoas que defendem ditadura, de pessoas que se portam contra o elemento básico da cidadania. Então, conhecer história é você não ser um ignorante no seu dia a dia. É importantíssimo qualquer profissional, seja ele da área de humanas, de exatas, de ciências da vida, biotecnologia, informática, conhecimento de história complementa e ajuda você a ser um cidadão pleno. Então, precisa de mais participação. Isso é imprescindível. Aí, quando vocês estão vendo aqui, eu vou tentar ampliar o uso dos fóruns, porque, assim, eu tentei logo no começo, mas é como se fosse nada. O fórum, aí você tem abertura de fórum, etc e tal. O fórum é para tirar dúvidas, tanto é que a origem da palavra fórum vem do latim. Fórum é o local de encontro das pessoas para discutir algum assunto, especialmente no caso das leis. A gente tem essa ideia hoje, mas o fórum, o sentido dele é você ir para um lugar e debater uma ideia. Então, nesse sentido, vou tentar usar novamente a ferramenta do fórum para que haja participação, para tirar dúvidas, para que toda a sala veja. Tem mais alguém entrando aqui? Deixa eu dar permissão aqui. Temos 12 agora. Nossa, lotou de gente. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Pois é, a ideia do podcast é legal, mas é difícil implementar porque tem que encontrar uma plataforma específica e transformar a aula num podcast, né? Então, o podcast não pode ser feito de todo jeito. Ele tem que ser, como é que eu vou dizer? Tem que ter um próprio formato, que não é fácil de ser feito. Então, o uso do fórum vai voltar, mas a gente vai ver aos poucos. Registro de presença. Nessa primeira etapa, eu tenho registrado a presença de todo mundo.
Por quê? Eu não quis ser injusto no momento de adaptação, tanto minha quanto de vocês, a esse processo. Só aqueles alunos que realmente já saem da instituição ou que não estão participando, que a gente recebeu uma lista de alunos na internet, mas normalmente a presença tem que colocar, até porque, de fato, ela é um elemento importante. A partir de agora, dessa semana que vem, né, porque hoje a gente está aqui no fórum, no Hangout, a partir dessa semana que vem, eu vou colocar, como alguns professores têm feito, o questionário para você responder só a presença. Então, ali vai ser uma forma de controle, porque assim, eu tenho visto que as pessoas têm entrado, mas nem todo mundo tem entrado. Então, é importante eu saber que vocês estão acessando o ambiente, porque, veja, vocês têm mais flexibilidade hoje em relação ao uso do AVA, porque vocês estão em casa, vocês podem escolher o horário de estudar, vocês podem organizar o seu tempo de estudo, vocês podem, a partir disso, medir quanto momento você vai usar para aquela disciplina. Eu recomendaria que fosse durante a aula normal, tipo, hoje de manhã, fazer atividade de história, por exemplo, seguindo o horário, para que quando voltar, você não sentir tanto o impacto. Com licença, pessoal, deixa eu espirrar. Nossa, alergia é horrível. Não é o corona. É alergia mesmo, pelo amor de Deus. Choveu, eu fico assim, impressionante. Então, voltando a falar aqui. Então, acho que a partir do momento que a gente tem uma ideia de quando a gente vai voltar para o presencial, você precisa reacostumar o seu corpo com a dinâmica da sala de aula de novo. E, tipo, muita gente vai sentir dificuldade quando for para o retorno para o prédio, para o dia a dia normal, porque acostumou com a rotina diferente. Então, assim, ou você faz um processo de transição de um tipo de atuação de estudo com um horário parecido com o que seria presencial, ou você vai sofrer bastante quando você voltar. Sofrer para acordar cedo, sofrer para ficar sentado vendo o professor falar, sofrer para se acostumar com um horário limitado, porque vai ter essa dificuldade. Você já sente quando estão de férias e voltam. Imagina ficar aí, a gente já está aí com praticamente um mês e meio, com a possibilidade de ficar mais um mês ainda, que a chance é essa, inclusive, porque o pico da epidemia no Brasil é esse mês, então a gente não volta esse mês, possivelmente. Mas em junho é possível que já volte. Então, assim, eu recomendo que vocês passem pelo menos de modo geral, a começar a ir para o AVA nos horários que vocês têm normalmente a disciplina no horário de vocês lá oficial. Então, comecem a exercitar essa forma, isso ajuda a você se organizar, isso ajuda a você se acostumar. E é importantíssimo porque você vai precisar sentar para poder estudar. É imprescindível essa organização, que eu vejo que tem faltado em relação à questão. Nessa unidade, eu vou usar o Hangout, aqui o Google Meet ou o Jitsi, né, dependendo da disponibilidade. Mas o Google ele é um pouco mais complexo do que o Jitsi, apesar do Jitsi ter mais gente, mais ferramentas, né, mas ele é todo em inglês, etc. Nem todo mundo domina o inglês, etc. O Google Meet está disponível já em português. Eu vou usar mais ele para tirar dúvidas. Então, assim, vamos fazer uma atividade na semana. Na outra, eu faço na semana eu faço um Hangout para vocês poderem entregar a atividade na outra. Então, eu vou tentar mediar isso. E que tipo de atividade Hangout vai fazer? Explicar a atividade, tirar dúvidas e orientar. Então, é como se fosse uma aula de tirar dúvidas. Porque muita gente me pergunta no chat, quando eu disponibilizo, ou manda por e-mail, ou vai no WhatsApp perguntando coisas que na realidade estão na atividade, mas parece que não conseguiu ver direito. Então, só uma questão realmente de acompanhamento. Ler os enunciados, explicar a atividade. Aquilo que a gente faz na sala de aula quando a gente passa a atividade. Mas vai precisar fazer isso. E também para explicar o assunto. Porque muitas vezes só a aula não ajuda. Até porque ali não tem como ter interação. E aqui dá para ter uma certa interação aí no chat da pergunta ou falando quando você abre o microfone. Então, vou tentar usar com mais frequência isso, tá? Vamos seguir aqui. São 7h55 já. Bom,
como é que eu vou tentar deixar a aula? Algumas coisas permanecerão iguais, outras vão mudar um pouquinho. Então, não tem como fazer diferente. A aula vai ser gravada, disponibilizada lá no meu canal. Inclusive, inscrevam-se lá, o sininho e tal, para vocês saberem que tem vídeo novo. Até porque não só tem vídeo de história, tem vídeo da outra disciplina à noite também. Então, essa aula vai ser gravada e disponibilizada lá. Eu vou tentar fazer ela em formato mais enxuto. Em média, ela tem ficado com 40 minutos, 45 minutos, o que acaba sendo um tempo até aceitável, mas eu acho que eu preciso enxugar um pouco mais. Então, vou tentar para colocar em média em meia hora de aula, para poder facilitar quem usa dados, facilitar, não dormir olhando para mim, tá? Porque realmente às vezes eu sei que não é legal tá lá, porque na Grécia Antiga tava lá o Minotauro, enfim, eu não falo assim, mas realmente às vezes quando você está assistindo um professor no YouTube, começa aquele olhinho, começa a ficar pesado, cai uma pálpebra, cai a outra, e aí quando você vê, você tá lá puxando um ronco bem alto, e você acorda com o seu próprio ronco. Já aconteceu isso comigo, inclusive, uma vez. Estava assistindo a palestra online, eu dormi, uma meia hora eu acordei com o meu próprio ronco. Não é uma experiência legal, não recomendo. Então, vou tentar minimizar essa questão e vocês puderem acessar com mais, digamos, afinco, né? A questão de disponibilizar o podcast. Tem várias plataformas que a gente pode disponibilizar isso, né? Por exemplo, Spotify, tem a questão do SoundCloud e outras plataformas que a gente pode colocar. Até no próprio YouTube também, mas aí fica estranho, porque você vai baixar também embaixo, de qualquer maneira. Então, eu vou tentar transformar, em alguns momentos, eu vou testar isso, porque não é uma coisa que normalmente se faz. Além de fazer a aula, fazer o áudio separado. E aí seria um podcast. Mas vou ver a possibilidade e vocês vão verificar nas próximas semanas. Vamos tentar fazer isso. Documentos adicionais da aula. Como vocês percebem lá, eu coloco capítulo digital do livro, que eu basicamente escolho o mesmo livro, que é o disponível que eu tenho online, na editora Scipione. Inclusive, um livro muito bom. Ele é bonito, bem organizado, etc. E olha que eu não sou muito fã de livro didático de história. Ele vai estar sempre digitalizado lá e ele é a base da aula. Então, a sequência dele é utilizada para fazer o slide, para fazer a atividade. Então, é ele que a gente vai usar até a gente retornar. Disponibilizarei os slides. Os slides eu sempre consigo fazer ele curto, 20 slides, basicamente, tem sido a média. Isso também permanecerá. E outras ferramentas. Veja, quando eu faço o slide, quando você abre lá, ele tem links de vídeos à parte do YouTube para você assistir. Tem gente que parece que passa direto. Então, assim, eu complemento no slide com outras formas. Então, eu sempre coloco ou música ou vídeo, o link dele para você abrir lá. Então, não passem direto, dê uma observada. Porque geralmente são vídeos que complementam a parte da fala, que aprofundam a questão, o que dão visualidade ao que foi falado ao longo da aula. Então, por exemplo, no slide de Grécia, eu falei dos Jogos Olímpicos rapidamente e coloquei um link sobre a história da Olimpíada. Então, lá você clica e assiste e tem deixa eu ver se tem mais alguém aqui online, para ver se está até agora ninguém. Vamos voltar. Você clica, observa e aprofunda um tema. Então, assim, sempre observem os vídeos que estão linkados no slide, porque eles complementam também a aula, na realidade, e que normalmente eu mostraria durante a nossa fala na sala de aula. Eu sempre uso muito vídeo, sempre uso muita música, e as minhas aulas sempre têm muita imagem, como vocês percebem nos meus slides, porque a imagem é algo importante para fixar o conteúdo. E as atividades? Bem, a gente vai mediar, daqui a pouco a gente vai falar sobre a atividade, a questão da pontuação, mas a gente vai dar uma enxugada nas atividades, na quantidade.
na qualidade delas, elas vão aumentar no sentido de que vão valer mais pontos e vão ter mais tempo para serem feitas e vão ser mais complexas. Então, eu pego esse tópico para passar para o próximo, que aí vem a avaliação. Então, essas atividades aqui, que vão ter atividades de múltipla escolha, atividades de análise de imagem, análise de vídeo, escrita de texto e por aí vai. E aí, daqui a pouco eu falo um negócio sobre o plágio. Então, vou tentar ampliar mais elas e diminuir a quantidade. Acho que ficou um pouco claro isso. Então, como é que eu vou avaliar esse bimestre? A participação no ambiente virtual, os 10 pontos. A presença vai ser fundamental para isso. Como é que eu vou saber que você participa do ambiente virtual? Você precisa entrar nele. E quando você vai entrar, você vai dar sua presença lá na perguntinha que vai estar disponibilizada. Então, é só clicar, responder e começar. Mas eu também vou observar o ambiente virtual, tem como a gente verificar uma espécie de relatório da presença, tudo que você fez. Então, eu vou usar ele também como forma, não somente a presença, mas o relatório da participação como forma de avaliação. Então, essa parte aí vai valer 10 pontos. E aí entra a questão do fórum, entra a questão dessa presença, enfim, é todo um contexto aí nesses 10 pontos. 2 atividades valendo 25 pontos. E aí a gente tem 10 mais 50, forma 60 pontos. Ao longo desse bimestre, eu vou fazer 2 atividades. Então, vou dar a aula, dar um hangout explicando. Aí a gente marca a atividade e cobra. Porque a gente tem um bimestre aí bem curto. A gente está em maio, junho, julho já está em férias. Então, a gente vai fazer em média 2 atividades. Pelo menos, eu estou pensando em 3 dividido em dividir essa pontuação aí. Mas aí cada uma valeria, em tese, 2 valendo 25 pontos. Mas eu creio que eu faça mais uma e diminua a pontuação de cada uma delas. Mas a gente, por exemplo, 2 de 20 e uma de 10, um exemplo. Vamos ter, porque depende do tempo, do andamento da disciplina. Mas em tese, fica 2 ou 3. Mas em tese, agora 2. Valendo 25 pontos. E aí vai ser aquela atividade maior, com mais questões, com mais tipos de questões, e vai ter sempre um hangout explicando, semana que vem tem um hangout para explicar a atividade. Vamos assistir para eu explicar e vocês entregarem. E eu vou aumentar, esse deveria estar antes, eu vou aumentar o prazo de entrega delas. Ela não vai ter só uma semana de uma aula para outra. Ela vai ter, por exemplo, 10 dias para poder ter tempo de ser feita com mais possibilidade de entregar um trabalho bom. Então, essa é a primeira parte da nota, atividades e presença. Um adendo, plágio. Eu percebi nas 4 turmas, e não vou dizer qual foi a pior, porque as 4 estão parecidas, um copiar e colar do colega, que não dá para saber de quem foi que copiou, mas textos iguaizinhos. Então, assim, é vergonhoso chegar na turma de segundo ano, onde você tem atividade extremamente curta para ser feita, especialmente atividades que precisam de ser da escrita, vocês entregam de modo extremamente igual. Algumas eu consegui perceber, outras não consegui. É impossível. Então, assim, com respeito ao professor, à disciplina, ao próprio colega que se esforça para fazer, o plágio não é admissível. Eu vou tentar criar atividades diferentes para diminuir o plágio. Mas a gente vai ver como é que vai fazer isso. Mas é vergonhoso chegar numa turma de segundo ano e ter questões iguais. Praticamente o mesmo texto, sem alteração nenhuma. Até a formatação é a mesma. Então, tomar vergonha na cara e deixar de fazer cópia de aluno do coleguinha. É sentar na cadeira e criar algo, por mais errado que esteja, é muito mais correto e muito mais bonito do que copiar de uma pessoa. E outra, é um exemplo de como é que você pode cobrar da sociedade. Não seja corrupta se você se corrompe copiando a atividade dos outros. Eu entendo o brasileiro. O brasileiro é extremamente moralista, que não quer corrupção, mas o brasileiro faz cola na prova, o brasileiro faz cópia da atividade e entrega como se fosse dele. Ou então vai na internet copia do outro. Então, assim, exercitem
e erre. É importantíssimo errar. Quando você erra, você sabe onde você pode melhorar. Quando você copia do outro, você não sabe onde você tem que melhorar. Porque você cria a falsa impressão que está indo bem. Como é que eu vou saber que você está ruim se você só entrega atividade copiada e tira nota alta? Então, assim, minimizem isso ou acabem com esse vício, que é horrível para vocês, para todo mundo. É antiético, é imoral. Então, o plágio é algo que não pode ser admitido numa turma de segundo ano. Então, assim, vamos começar a exercitar o correto, exercitar a verdade e ser coerente, né? Eu só posso cobrar aquilo que eu faço. Então, eu tenho que cobrar do outro que ele seja correto, eu tenho que agir corretamente. Então, como é que eu começo isso? Pequenas práticas do dia a dia. E essa é uma delas. Aumentar o prazo de entrega, já falei. A gente vai ter aí um tempo um pouco mais elástico, não tanto, de 7 dias para 10. Normalmente são 7 dias, né? Então a gente muda para 10 dias para poder ter tempo de entregar a atividade com mais qualidade. E ao final a gente vai fazer uma avaliação valendo 40 pontos. No finalzinho do bimestre, uma atividade para a gente fechar a nota aí em 100, né? Então vamos tentar nessa avaliação fazer da melhor maneira possível, participar das aulas, entregar as atividades no dia, quando for para entregar. Se tiver algum caso à parte, explica lá, professor, aconteceu isso. Ou então, professor, eu tô com esse problema. Eu preciso saber, porque tem gente que nem isso faz. Simplesmente não entrega. E gente que em tese tem acesso à internet. Algumas pessoas eu sei que realmente não tem, eu entendo porque não entregou naquele momento e a entrega à parte, mas tem gente que entra no ambiente, você sabe que a pessoa visualizou as coisas, não faz nada e nem dá satisfação. Então, assim, não tem como acompanhar isso, adivinhar. Manda mensagem, se acontecer alguma coisa, explica a situação, mas isso, óbvio, dentro dos parâmetros que o IFRO permite, né, de entrega de atividade com atraso, etc e tal. Então, vamos tentar aí se organizar melhor. Deu para dar um sim aí, se entender esse tópico aí, por favor, como é que vocês estão percebendo as coisas. Eu vou comentar algumas coisas que eu vou ler aqui depois, no final, para a gente poder tirar essa dúvida, tá? Em relação ao livro e tal, mas daqui a pouco eu volto aqui. Não vou deixar essa fala aí sem resposta, tá? Vamos continuar aqui, tá perto de terminar já. Opa! Pronto, basicamente aqui agora a gente vai deixar esse período para as dúvidas. Eu vou responder lá primeiro as observações que vocês tiveram lá no chat. Se tiver mais alguma coisa, segura um pouquinho que a gente continua, tá? Então, dúvidas sobre a disciplina, sobre a atividade, sobre a fala de hoje. Deixa eu responder aqui o que o pessoal colocou. Relação ao livro didático, né? Não cura o seu próprio irmão, que você vai ver daqui a pouco, quando você começar a ficar mais velho. Então, no caso da Lívia, né? Você tem a dificuldade da leitura, né? O problema é que realmente não tem como ter outra forma. No caso dos slides, você consegue ler bem? É você outra pessoa que tem esse problema? Lívia, oi, tudo bom? Lívia, oi. Manda sim, não, ok, tô vivo. Oi! Eu tenho dificuldade de ler bastante o livro, porque eu tenho miopia, e aí mesmo dando zoom fica muito ruim pra mim. Aí, mas isso sim, os slides eu consigo. O problema do livro é porque, assim, o livro ele acaba sendo um complemento, ele não é uma obrigação. Ele só vai ser obrigação em relação à atividade. E aí, não teria como eu te passar do outro jeito. Eu vou fazer o seguinte, quando eu passar a atividade, você me avisa, me lembra disso. Professor, sou a Lívia, tem como você mandar a atividade de outro jeito? Aí eu vou tentar te mandar de outro jeito, pode ser? Tá bom, beleza. Mas eu vou sempre disponibilizar o livro porque outras pessoas precisam do acesso a ele para fazer uma leitura, etc e tal. Mas o que está no slide está no livro.
O slide é só o resumo, tudo bem? Aham, tá bom. Tranquilo. Mas qualquer dúvida, chama lá no chat ou aqui no WhatsApp que a gente pode conversar e tentar verificar essa questão. Temos dúvidas, pessoal? Pode colocar aí, abrir o microfone ou então mandar no chat para perguntar. Tem alguma dúvida aí? Ô, professor, só para Peraí, deixa eu ver ver aqui. se eu entendi aqui então. Pode falar. Basicamente, está confirmado que a gente vai encerrar o segundo bimestre todo pela plataforma. A possibilidade de encerrar pela plataforma é muito grande, porque eu acredito que a gente vai ter uma reunião agora, nessa semana, e tem uma pauta dela exatamente a volta da aula presencial. Bom, pelo dado do contexto do país, a gente certamente não volta esse mês, voltaria em junho. E junho, basicamente, é o final do semestre. Então, eu acredito que a gente vai ter um momento aí no final desse semestre, já nessa volta, mas é possível que a gente termine praticamente todo o bimestre dessa mesma maneira, no ambiente virtual. A partir de semana que vem, a gente já sabe disso, mas a tendência é essa, tá? Mais alguma dúvida? Só isso mesmo? Mais alguém? Temos mais dúvidas, perguntas, observações, críticas? Bom, aproveitando o embate, a oportunidade, eu quero perguntar para todos: o que precisa melhorar no ambiente virtual em relação à disciplina? O que eu acertei, o que eu errei nessa unidade? É importante saber isso. Sim, Emily, a gente só vai encerrar o ambiente, só vai encerrar o bimestre quando a gente voltar. Ele vai estar em aberto, agora as notas estão lá incompletas. Quando voltar, vai ter um momento para uma recuperação de conteúdo e um momento para avaliação. Então, isso vai acontecer. Quem terminou, tem professor que terminou, né? Porque já estava caminhando, já tinha nota dada, ou então terminou no ambiente. Mas no meu caso e outros professores, nós não tivemos condição, especialmente a minha disciplina. E aí, a nota ficou em aberto mesmo lá. Eu acho que vocês tivemos 2 atividades, se não me engano. Então, infelizmente, a gente vai ter isso. Assim que voltar... Bom, é porque assim, como eu falei anteriormente, a gente não sabe quando volta. A gente tem uma noção mais ou menos que seria agora, nesse final de semestre, antes do que seria férias, né? Caso a pandemia dê uma amenizada, que eu acho muito difícil, dado o contexto do Brasil ser um país extremamente relapso consigo mesmo. Assim que volta, vai ter uma semana ou 2 de recuperação do conteúdo e aplicação da atividade. Então, vai ser nesse momento. Assim que voltar, a gente vai tentar já recuperar essa primeira unidade. Ou para revisar o conteúdo, porque a gente ficou muito tempo fora da sala de aula, ou para aplicar a atividade que está faltando, tá? Então vai ser nessa sequência aí. Vai haver esse processo de transição, a gente vai informar vocês, mas em tese é mais ou menos assim. E aí, mais alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Eu posso fazer outras perguntas. KKK, ok. Esse meme é legal. Então, pessoal, dúvidas ainda da disciplina, outras coisas? Sim, bem complicado. Imagina para mim também, que cheguei agora, literalmente, nesse contexto bizarro. Nunca imaginei na minha vida. Eu sempre lia pandemia e história. Nunca imaginei que eu ia participar de uma, né? Bom, pergunta para vocês agora. Onde eu acertei muito lá no ambiente e onde eu errei, que preciso melhorar? Porque a partir do que vocês falam aqui, eu posso melhorar a minha atuação. Sem medo de falar, não tem problema não. Pode abrir o microfone, pode digitar aí no chat, tanto faz. Sim, beleza. Porque eu falo demais, vocês percebem isso, né? Então tem esse detalhe, mas eu tento enxugar um pouco essa questão. Vou tentar fazer em média 35 minutos cada aula, para dar uma enxugada.
Verdade, é verdade. Mais alguma coisa aí pode falar. Em relação à atividade, em relação à disciplina em si, organização dela. Pessoal, fora a Cecília, tem mais alguma coisa a colocar? Porque tem que ter 13 pessoas, não é possível somente duas disponibilizar mais essas curiosas. Se tu falar aquele lá que eu coloquei sobre o Rio Ganges, etc e tal, beleza. A pronúncia certa é Andreli, né? Acertei a pronúncia, Andreli? Acertei? Ou é André? Eu vou tentar colocar mais vídeos curiosos assim, porque aí complementa. Geralmente no slide eu não boto esses vídeos curiosos, eu vou botar por fora. Esses assuntos mais adiante a gente vai ter essa possibilidade. Vou colocar assim, beleza. Boa lembrança. Mais alguma coisa, pessoal? Em relação à aula, em relação à organização do ambiente? Beleza, tranquilo. Então, eu vou disponibilizar essa aula lá no ambiente, estou gravando ela. Vou colocar o link dela lá, possivelmente, né? O Google ele direciona. Deixa eu só abrir aqui o Alva, só um minutinho. Deixa eu abrir o Alva aqui. Depois que acaba que aparece, é verdade. Mas vocês têm aí, enquanto eu abro aqui, vocês vão pensando e coloquem aí. Eu só estou abrindo aqui o ambiente de vocês para falar pra gente começar a finalizar já isso aqui. Cadê? Biomatutino. Bom, nosso último encontro, entre aspas, foi dia 29, né? E esse aqui, basicamente, é uma orientação do bimestre. A gente teve uma aula sobre a Grécia, depois sobre Roma. E a atividade para entregar. Eu vou aumentar mais 2 dias para entregar a atividade de Grécia, tá? Então, de Roma, desculpa. Porque eu tô vendo que só verificar aqui quantos entregaram já. Ó, tem 37 foram entregues, tem 44 pessoas, né? Faltam algumas pessoas ainda. Eu vou dar mais. Já foi encerrado. Vou ter esse aumento mais um dia. Para ver se o restante entrega, né? Mas a participação foi até alta. Pelo menos foi um pouco acima da média. Então, Grécia e Roma eu vou fechar aqui com vocês o seguinte. Posso não, né? Eu vou colocar a Grécia e Roma como uma atividade para primeiro bimestre. E aí, quando a gente voltar, vai ficar precisando de menos pontos para recuperar. Tudo bem? Porque vocês vão decidir. E aí a gente vai ficar, eu acho, para fazer na volta, vai precisar fazer uma atividade de 50 pontos. Porque aí a gente começa a partir da semana que vem o conteúdo do segundo bimestre e já começa a avaliação dele a partir do primeiro assunto. Então, Grécia e Roma fica como parte do primeiro bimestre. Na volta, tem um pouco menos de pontos para recuperar. O problema é que só tem 12 pessoas, mas, de qualquer maneira, eu não tô na realidade... o que a gente vai ver nesse segundo bimestre? Sim.
A gente vai estar em Roma, né? A gente vai passar agora para Império Bizantino, os árabes, Idade Média da Europa Ocidental, aí vai trabalhar com o processo dos povos indígenas da América Latina, ou América do Norte também, aí, maias, astecas, incas, povos indígenas brasileiros, aí segue, né? Processo até o início da colonização. Eu acho que dá para trabalhar esses assuntos nesse bimestre, caso não, no começo do próximo. Mas em tese é isso, né? Período, o Império Bizantino, os árabes, os povos indígenas e o começo da história aí que mistura o Brasil e a Europa no processo colonizador. Então, basicamente, isso que a gente vai ver nessa unidade, assim. Então, vai ter mais documentários, alguma atividade vai ter um documentário também, e aí vou precisar que vocês tenham possibilidade de assistir, espero que consigam. E a avaliação vai ser, como eu falei, 2 atividades ou 3, dependendo do tempo, mas elas vão ser um pouco maiores, e ao final dele, a gente vai ter uma avaliação online com a pontuação de 40 pontos. No mínimo 2 hangouts, porque se são 2 atividades, são 2 hangouts, que vão acontecer sempre às 7h30 da manhã, seguindo o horário oficial. Então, a gente vai aqui tirar a dúvida, explicar a atividade e fazer uma espécie de resumo do assunto para ajudar na resposta, né, no caso, na hora de estudar. Tudo bem? É porque é o seguinte, eu não posso, assim, eu poderia até marcar em outro horário. No entanto, vai que algum professor marque no horário, eu não posso dizer, mas eu marquei com eles, mas, tá fora do horário oficial lá. Porque, em tese, a gente segue aquele horário. Infelizmente, esse horário, no caso, né? Porque vai que eu marque em outro horário, o professor vai pegar marco dele também. Aí eu fico sem poder argumentar com ele. Então, infelizmente, a gente tem que seguir isso. Não, eu não gosto de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Você não sabe o quanto é ruim acordar cedo. Eu odeio dar aula de manhã. Eu prefiro dar aula de tarde. Sempre foi assim. Tanto é que lá no IFAM, quando eu dava aula de tarde. Eu não dava aula de manhã, e à noite, né? Eu dava aula de tarde só. De manhã eu trabalho assim no modo de segurança, no basicão. Olha a minha cara como tá. Eu acordei de 6 da manhã, mas parece que eu acordei há 10 minutos atrás. Então, ainda estou me acostumando com olhando para a janela, vendo a luz, ainda estou aquele processo lento. Então, pessoal, temos mais alguma dúvida em relação às coisas? Podem colocar aí que a gente está perto do final. Deu para entender tudo? Tem alguma dúvida ainda? Tem alguma observação? Tem algum recado do coração para alguém que está online? Tem algum desabafo? Alguma questão? Então, podemos terminar aqui. Quem concorda, respira. Dá um sim. Sim, entendi. Pois é, eu sempre utilizo, né? Mas dessa vez é impossível, né? No caso, a gente poder acessar nem todo mundo vai conseguir. Mas eu vou tentar inserir um Google Maps em breve numa das aulas, como curiosidade. Beleza, bem lembrado, inclusive, Cecília. Bem lembrado. Porque eu esqueci de colocar. Eu devia ter colocado isso na aula de Grécia e de Roma, né? Mas enfim, acho que eu acabei esquecendo também. Mas normalmente, quando dou aula presencial, eu faço isso. Eu ligo o projetor ou a televisão e a gente caminha pelos locais históricos virtualmente. Até porque, como eu já sei o nome dos lugares, fica mais fácil encontrar rapidamente no Street View, né? Mas enfim, é isso. Bem lembrado. Foi boa recordação. Então, a gente pode encerrar aqui. Quem concorda ou quem discorda? Responde aí no chat. A maioria ligou, tá só lá fazendo alguma outra coisa, não tá nem ouvindo direito isso, eu acho. Enfim. Então, é isso. A gente termina aqui.
e vou disponibilizar isso lá no ambiente e a gente vai conversando. Semana que vem tem assunto novo, aí a gente começa a pensar na atividade. Quando a gente terminar ele, a gente marca a atividade. Vai ser Império Bizantino e os árabes. São dois assuntos juntos, relacionados. Então, aí, quando a gente trabalhar com a Europa feudal, a primeira atividade vai acontecer, beleza? Então é isso. Saudações, meninos e meninas. Tenham um bom dia. Repassa aos coleguinhas, eu vou lembrar lá no ambiente virtual, mas relembra os coleguinhas que está disponibilizado. Voltar a dormir é ótimo. Daqui a pouco tem outro encontro com o pessoal do outro segundo ano, antes das 10. Vou tomar café também, que eu não tomei. Minha xícara tá vazia aqui. Ixi, temos um atrasado. Bom dia, Lucas. Tchau, Lucas. Já tá quase terminando. Na verdade, tá terminando, né? Eu vou disponibilizar agora no ambiente, você pode assistir lá. Então, é basicamente isso, né? Então, a gente a gente se vê por aí. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos. Se não tiver álcool gel, lave a mão com sabonete durante 20 segundos, pelo menos. E se cuidem, tá bom? Foi um prazer rever vocês. Deixa eu parar aqui a gravação. Interrompendo a gravação.